Não há um jeito certo de ler Hegel. Parece uma ótima frase para começar um vídeo, mas ela realmente não é. Mesmo após muitas leituras, o sentido do texto hegeliano parece ser o do próprio incerto. Não é à toa que Adorno, em seu ensaio Scotenos ou Como Ler, diz: não existe uma filologia de Hegel. O que significa dizer isso? Significa que não é possível ler Hegel? Que não há nada por detrás dessa parede de texto? Há um significado mais profundo e, em um certo sentido, prático, no qual me deterei aqui. O conteúdo nebuloso de certas passagens de Hegel deriva-se menos do texto em si, mas mais de seu contexto. A forma do texto segue a forma de Hegel, de que nenhum juízo particular poderia alcançar a verdade. A verdade, estando no todo, não pode ser apreendida parcialmente. Porém, é justamente aí que reside a fraqueza de sua escrita. Ele não consegue produzir em uma tacada a verdade do todo na transmissão da verdade. Cada sentença particular de sua filosofia é incapaz de denotar um conteúdo quando tomadas isoladamente. Como dito no vídeo passado, a dificuldade da leitura de Hegel é dupla. De um lado, para aquele que não está familiarizado com sua intenção, suas frases não possuem sentido nenhum e todas se contradizem. É preciso deduzir essa intenção, pois senão caímos em uma noção vazia do sistema. Uma consciência falsa que, por um lado, entende o que ele quer dizer, mas não compreende a verdade em sua totalidade. Esse é o dilema para quem for fazer uma introdução a Hegel. Mas apesar da tarefa ser quase impossível, ela é necessária. Ela é necessária para nos mantermos à altura do pensamento, para não nos esquivarmos, mesmo que com medo, mesmo que com receio, da tarefa de pensar o pensamento após Hegel. Vamos lidar com o problema por partes. Dizer que Hegel não faz sentido é diferente de dizer que Hegel não tem sentido. A diferença parece mínima. Enquanto que por detrás de um temos a confissão de um não entendimento por parte do leitor, o outro quer dizer no fundo que Hegel não tem sentido, pois seu conteúdo não é claro o suficiente e por não ser claro o suficiente ele não deve ser lido. Ora, afinal, quem quer gastar tempo lendo alguma coisa sem sentido? Porém, é preciso entender que tal julgamento pressupõe uma certa posição em relação às ciências. Isso porque o ideal de clareza nada mais é que uma imposição dogmática que as ciências positivas fazem à filosofia. É como se, não sendo uma ideia clara e distinta, ela não fosse digna de ser pensada. Porém, o mais engraçado é que toda essa discussão, assim como os termos claro e distinto, possuem sua origem não na história da ciência, mas na própria filosofia. Sendo mais exato, em Descartes. Para Descartes, a clareza é aquilo que está manifestamente presente em uma mente atenta. E a distinção é algo claro que aparece separado de outras coisas, de modo que o que sobra é somente a ideia clara. A distinção, no contexto de Descartes, foi balizada em suas meditações metafísicas para fundamentar a certeza no mundo a partir das ideias fixas e estáveis. Não quero me estender muito em Descartes, mas só quero que notem uma coisa. É muito engraçado que Descartes, em seu momento de definição de clareza, tenha que recorrer a uma metáfora do mundo sensível. Mundo este que, por definição, é incerto. Em Descartes, temos duas substâncias, a resistência e a res cogitans. Vamos simplificar os termos. Extensão e pensamento. A extensão é matéria que está no espaço, e que por estar no espaço pode ter seus movimentos e comportamentos explicados pelas leis mecânicas. A extensão é finita e ilusória. Tanto que os sentidos nos enganam, não há como confiar neles. A resistência, dentro do sistema cartesiano, é justamente um momento desprovido de certeza. Se quisermos fundar a verdade do mundo, temos que fazê-lo pelo pensamento. Só é possível haver certeza dentre ideias claras e distintas. Contudo, o ideal de clareza em Descartes, em um certo sentido, é derivado do mundo sensível, mundo esse que, por sua definição, é incerto e ilusório. Sendo assim, como é possível fundar a verdade no mundo em ideias claras e distintas, se o próprio ideal de clareza é definido a partir deste mundo, não claro e distinto? Pode-se argumentar que isso é um jogo de palavras e que o pensamento de Descartes continua correto, mas há algo a mais nessa contradição. Ela atesta
Menos para a falência do sistema cartesiano, mas mais para uma cumplicidade entre esse ideal matemático de clareza com as ciências positivas. O ideal matemático de clareza só pode se impor tendo em vista um objeto passível de ser reduzido, quantificado, medido. Esse é o caso da geometria cartesiana, que reduz o mundo a pontos estáticos, imutáveis. Porém, esse não pode ser o caso do conhecimento do sujeito que conhece. A filosofia não se move como se estivesse um veículo, pois ela é o próprio movimento do pensamento. E o sujeito pensante não está estático como um tripé, observando o movimento da filosofia. Ele também se transforma no processo. A clareza e a distinção pressupõem uma consciência reificada, uma consciência irrefletida, com o sujeito parado no tempo. Nesse sentido, a dificuldade de Descartes em ver os objetos distintamente torna-se uma confissão ingênua, mas realista, da incapacidade do objeto se conformar ao ato cognitivo. Há uma contradição inerente na consciência cartesiana, pois na medida em que ele tenta pensar os objetos como eles são, em sua clareza e distinção, quanto mais o objeto se conforma ao ideal de clareza, mais ele se reifica, mais ele se distorce, já não sendo mais aquilo que buscávamos. Mas é preciso reconhecer que a mesma dificuldade de Descartes faz-se sentir na própria filosofia, uma vez que ao recusar o ideal de clareza, corremos o risco de não somente cairmos na confusão generalizada, como também de impor um certo ideal de expressão, de querer se exprimir claro e de modo transparente aquilo que justamente não é claro, de querer dizer exatamente o que se quer sobre aquilo que não possui exatidão, distorcendo-o no processo. A exigência de clareza é paradoxal. Ela é ingênua. Ela deixa de lado o fato de que a linguagem e o processo de reificação estão imbricados um no outro, de modo que toda linguagem filosófica seja uma linguagem contra a linguagem, marcada pelo estigma de sua própria impossibilidade. Fazer filosofia é constantemente lutar para romper com a reificação da consciência e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não cair na consciência reificada. A linguagem não permite clareza às próprias palavras. Somente o verdadeiro se deixa dizer sobre a claridade absoluta. Se o juízo é falso, se ele é infundado, a linguagem atesta isso, mostrando algo vago e distante da totalidade. A própria linguagem, que não é nenhum índice do verdadeiro, é não obstante um índice do falso. Porém, se o dito hegeliano for verdadeiro, que toda sentença isolada é falsa, temos que toda frase deveria ser confrontada com a sua própria impossibilidade linguística. Sendo assim, a crítica à obscuridade em Hegel é menos um sinal de seu fracasso em tentar expressar o inexpressável, mas mais a base de seu pensamento, o motor que o conduz a corrigir a inverdade do particular que se funda na ausência de clareza de tudo que é singular. É preciso uma linguagem filosófica que não confunda a inteligibilidade com clareza, pois a linguagem não se esgota na comunicação. O momento histórico complexifica essa questão, pois vivemos no tempo da substituição da linguagem pela comunicação. A fala clara, eficiente e transparente é um paradigma positivista da ciência da comunicação transposta para a filosofia. Contudo, a compreensibilidade é um entrave para a objetividade pura. Sempre corremos o risco de, no esforço de traduzir uma mensagem críptica, sacrificarmos seu conteúdo no processo. Mas é precisamente nesse momento, é justamente nessa tensão da impossibilidade da possibilidade gerida pela linguagem que a verdade da expressão aparece. O problema do ideal de clareza é que ele é ininterrupto. Ele requer que a linguagem seja clara, mesmo em seus momentos particulares, mesmo em seus momentos de inverdade, impossibilitando que a diferença seja expressa de modo diferente. O procedimento linguístico verdadeiro, por isso, é justamente o daquele do imigrante aprendendo uma língua estrangeira. Não há uma correspondência entre as palavras e as coisas. O objeto não possui um nome. Na leitura de Hegel, devemos agir como um imigrante. É preciso entender suas palavras não pelo seu significado, mas pelo seu contexto. Há sempre um halo de indeterminação, um momento de dúvida nas palavras que um imigrante traduz. Ele não traduz com um dicionário em mãos, associando cada palavra a uma coisa. É só com o passar do tempo, com a experiência da palavra e sua sempre indevida aplicação, em cada caso, em cada vivência, sempre repleta de incertezas, que o mistério vai, de pouco a pouco, desaparecendo.
Os fanáticos da clareza querem extinguir os clarões do indizível que surgem na linguagem filosófica, uma vez que eles buscam condenar a filosofia, fazê-la pagar pelo preço de sua existência, por ousar dizer o indizível. O vago é inerente à dialética. Ele faz parte de seu método. Mas Hegel não possui antídoto para a vagueza. Ele teria preferido escrever filosofia da maneira tradicional, sem que sua linguagem mostrasse a diferença em relação à teoria tradicional. Esse é o dever do intérprete fiel de Hegel. Na linguagem, ir além dele mesmo, trazer tanta potência à linguagem de modo que ela não contente-se somente consigo mesma. O problema em Hegel é justamente seu método. Por conta da necessidade de uma determinação a priori de sua relação com o objeto e dos desenvolvimentos subsequentes deste, o texto não possui uma abertura da qual o leitor possa ser introduzido na coisa, o que dá a ele seu caráter hermético. Além disso, há um outro problema na escrita de Hegel. Há aquilo que Adorno chama de problema da equivocidade, que é quando Hegel utiliza-se da mesma palavra para situar duas coisas diferentes. Por exemplo, não se pode indicar de modo imediato o que é a natureza do conceito, assim como não se pode estabelecer de modo imediato o conceito de qualquer objeto. Mesmo que o conceito não possa ser visto apenas como uma pressuposição subjetiva, mas como fundamento absoluto, ele só pode sê-lo ao constituir a si mesmo em fundamento. Esse é o caso do conceito na lógica subjetiva. Mais tarde, Hegel irá justificar esse problema, unindo as duas acepções do conceito em um só conceito. No fundo, essa dificuldade de leitura é medíocre. Hegel já possui um mecanismo textual que explica como duas coisas aparentemente distintas vêm a ter a mesma palavra. A objeção da equivocidade, no fundo, é uma objeção transcendente. Ela tem como pressuposto um princípio da identidade, que diz que o conceito deve permanecer sempre no mesmo modo como foi ele definido inicialmente, mesmo após o desenvolvimento. Em verdade, é como se os críticos da equivocidade dependessem de um nominalismo puro, e parece que o senso comum se agarra a essa equivocidade linguística, quase como se por um medo de deixar o objeto falar, por um medo de que deixando o objeto falar, ele acabaria por desmentir o próprio conceito de verdade, mostrando a inverdade da verdade. O nominalismo pertence à pedra fundamental da burguesia primitiva e se alia nas mais distintas fases e nações à consolidação das relações urbanas, cuja ambivalência está sedimentada nele. O nominalismo dos críticos da equivocidade retira a pressão do conceito da consciência particular, ratificando-o, fazendo com que o particular seja hipostasiado, impossibilitando o surgimento da crítica, que é o desvelamento de que o objeto tem a dizer. Nessa medida, o nominalismo encoraja a burguesia a suspeitar, como se fosse mera ilusão, de tudo aquilo que poderia inibir os indivíduos isolados na perseguição de seus interesses, na caça irrefletida da vantagem pessoal. Silenciando o conceito, temos a impossibilidade da crítica universal ao particular, como se a ilusão da contingência fosse a verdadeira metafísica, que no final acaba funcionando como uma justificativa da propriedade privada. Na medida em que o conceito supera a necessidade do particular, ou seja, que libertamos suas multiplicidades do dever de reportar as necessidades particulares, deixando a coisa falar por si própria, atacamos diretamente o núcleo da burguesia, que baseia-se justamente na hipostasiação da ilusão do particular ao máximo. Tal escândalo melhor se revela no frontispício da identidade pessoal, pois esse aspecto, a individualidade, é o sujeito que se torna a propriedade. O nominalismo antideológico é ideológico desde o começo. Mas não podemos levar isso tudo muito a sério. As contradições são reais, porém, contradições reais são apenas feitas para rir. Isso se mostra mais claramente, e Adorno também sugere isso, na interpretação do conceito do nada em Hegel. É preciso tomar esse conceito de nada como um jogo de palavras secreto, uma figura de linguagem que não pode ser levada a sério, uma ironia, uma travessura. Brecht diz que nunca conheci alguém desprovido de senso do humor que podia compreender a dialética. A dialética triunfa nos extremos, é a criação filosófica absurda por excelência, pois é através dela que Hegel usa a linguagem para convencer a linguagem de sua vã presunção de querer sentido. Sendo assim, as equivocidades apontam não para uma linguagem apologética e refletida, carente de significado, mas sim para seu potencial crítico,
pois ela demonstra através da própria lógica a inadequação entre uma lógica estática e a coisa mediada em si mesma, em sua própria essência de devir. Mas as coisas não são tão simples assim. Parece que em algum momento Hegel se enfraquece, que não se procede de maneira tão concreta quanto se gostaria. Sua escrita, por um momento, parece não obedecer ao desenvolvimento do conceito, chegando assim a beirar um esquematismo pedante. Isso porque há um certo pressuposto hegeliano herdado do idealismo. Tal pressuposto, a construção do sujeito-objeto e o fato da verdade estar ao lado do sujeito, esses resquícios da antiga metafísica não estariam eles traindo o próprio projeto iniciado na fenomenologia do mergulho do objeto? De fazer o objeto falar por ele? A arte de ler Hegel deveria notar quando começa algo novo, algo substancial, e quando continua uma máquina que não deseja ser uma e não deveria continuar a funcionar. Em todo momento é preciso ter em mente duas máximas aparentemente incompatíveis, a imersão minuciosa e a distância livre. Ter isso em mente ajuda muito. A alternância entre os momentos dinâmicos e positivos do conteúdo de sua filosofia condiciona e é condicionado por esse universalismo rígido do pressuposto idealista. É nesse jogo de vai e vem, de uma certa imersão com distância, que nos é permitido observar o momento de clareza de seus momentos críticos, de fazer o senso comum entrar em contato com seus momentos de loucura. Exausto, mal-humorado, lá estava ele sentado, recolhido em si mesmo, com a cabeça inclinada, e enquanto falava, folheava e procurava, continuamente em seus longos cadernos, para frente e para trás, de cima a baixo, a tosse e o constante pigarro interrompiam o fluxo do discurso. Todas as frases permaneciam isoladas e vinham à tona penosamente, fragmentadas e em total desordem. Cada palavra e cada sílaba se desprendiam apenas a contragosto, numa voz metálica, para receber num dialeto suábico aberto uma ênfase assombrosamente exagerada, como se cada uma delas fosse a mais importante de todas. Uma oratória que flui suavemente pressupõe ter chegado a termo com seu objeto, interna e exteriormente, e a destreza formal permite deslizar verborrágica e graciosamente no médio e no baixo alemão. Mas esse homem tinha de desafiar os pensamentos, mais poderosos desde o solo mais profundo das coisas, e se elas tivessem um efeito vivido, deveriam ser novamente produzidas por ele num presente cada vez mais vivo, mesmo que tivessem sido ponderadas por muito tempo e retrabalhadas ao longo dos anos. Em Hegel temos uma concepção muito arcaica da linguagem, onde há a valorização da linguagem falada ao invés da escrita. Há um entendimento quase semelhante à teoria comunicativa em Hegel, na medida que ela é somente um medium da ideia, algo para outro, mas que não faz parte da própria forma de expressão da ideia. Por isso que o palpite de Horkheimer, que só é possível entender Hegel quem entendeu seu dialeto suábico, não é apenas gracejo, mas uma real descrição do gesto hegeliano diante da linguagem. Do mesmo modo como se fala hoje em dia de antimatéria, também os textos de Hegel são antitextos. Os textos de Hegel, no fundo, são exposições orais. Exposições essas cujo texto captura a forma, porém a linguagem não consegue acompanhar o conteúdo, de tal modo que o orador se rebela contra o em si endurecido da linguagem e acaba por bater a cabeça contra a sua própria linguagem. Hegel escreve no meio das coisas. Ao contrário de Nietzsche, que só consegue escrever sobre algo quando esse algo já se foi, Deleuze e Hegel, pelo contrário, só escrevem a partir do desconhecimento. É por não entender algo que eles não param de escrever. Não param de escrever, pois querem entender. Não param de escrever, pois querem continuar a desentender. O conteúdo e a forma da exposição de Hegel são um processo, está em constante devir. E isso reflete o conteúdo de sua filosofia. É como se, numa comparação anacrônica, as publicações de Hegel fossem mais filmes do pensamento do que textos. Ele tira o poder dos conceitos isolados e os trata como se eles fossem imagens sem imagem daquilo que eles visam. Daí o fundo goetheano do absurdo na filosofia do espírito absoluto. O bom leitor de Hegel é capaz de fazer isso, acompanhar Hegel em suas falhas por meio de suas fraquezas, com um ouvido intelectual que ouve a música de sua filosofia chegando na compreensão de fato somente por meio do incompreensível. Hegel espera de seu leitor duas coisas:
o que não é estranho para uma essência propriamente dialética. Ele deve deslizar, se levar pelo fluxo sem forçar a permanência do momentâneo, do contrário ele o modificaria devido apesar da extrema confiança nele. Mas por outro lado, é preciso desenvolver um procedimento em câmera lenta para diminuir a velocidade das passagens nebulosas de modo tal que elas não evaporem, mas deixem que o solo as aprenda em seu movimento. Tal procedimento contraditório é capturado bem na formulação marxista. A filosofia tornou-se história. A nebulosidade da escrita de Hegel, nesse sentido marxiano, se dá em uma tentativa de resolver a contradição entre a unidade do sistemático e do histórico na dialética. Se tanto sua filosofia quanto sua escrita estão em processo, é porque ele tenta capturar o núcleo temporal do pensamento, isto é, a sua história. Seguindo esse raciocínio, a falta de claridade do texto hegeliano, que viemos discutindo até então, se dá muito menos por uma confusão das equivocidades linguísticas, mas mais pela irrupção da dimensão histórica em sua filosofia. O que irrompe é justamente o elemento empírico, a experiência que dá o conteúdo de sua filosofia. Esse elemento empírico é incomensurável com o seu conceito. Daí a diferença conceitual, daí a experiência na tentativa de suplantar, de preencher, atualizar essa diferença. Por conta disso, ele não pode ser claro. A claridade é derivada de um ideal de sistema que despreza o empírico, que nada tem a ver com a realidade. Contudo, é justamente na tentativa de integrar o momento lógico com o momento histórico que Hegel é criticado, pois o seu sistema deve reconhecer a irredutibilidade conceitual do conceito em si mesmo histórico. O momento histórico, apesar de tudo, perturba como uma mancha negra os critérios lógicos e sistemáticos. Adentramos no campo do não conceitual. Neste campo, a não-identidade se sobrepõe ao conceito. O não conceitual, aquilo que resiste à conceituação, quando dentro do sistema é aquilo que não pode ser representado. É por isso que entre os pressupostos, para se ler Hegel corretamente, o primeiro é certamente se desembaraçar de hábitos enraizados em crer que o conteúdo da filosofia hegeliana é falsa. O objetivo é a crítica da filosofia tão racional quanto ela mesma. A consideração listada acima só é verdadeira mediante a atenção ao detalhe. Apenas ali onde ele falha categoricamente é possível que o comportamento dinâmico e distanciado do leitor a retifique. Mas as incongruências se multiplicam no texto de Hegel. O papel do leitor está justamente em desenvolver estratégias para poder diferenciar a aplicação específica de um dado conceito de sua aplicação geral, principalmente quando ambas se dão no mesmo parágrafo. Explicações ilustrativas não são suficientes para capturar o movimento de sua filosofia. Mas então, por onde começar? Não há caminho fácil. É preciso sentir o desespero do pensamento. Sentir-se que se pensa, pensar o pensar. A partir do momento que nos colocamos nesse estado de mente e nos permitimos adentrar o objeto, pensar as coisas por dentro é que a filosofia de Hegel torna-se possível. Nas fraquezas que localiza-se as indicações cruciais para a compreensão. Para interpretar Hegel, muitas vezes, é preciso pensar além do texto, ultrapassá-lo, completá-lo. É importante perceber como esse ponto volta para a discussão do começo do ensaio, a respeito do estatuto das sentenças isoladas de Hegel, que apenas ganha seu sentido mediante o contexto geral ao qual elas pertencem. De nada adianta ficar meditando sobre passagens crípticas a fim de tentar extrair um suposto significado oculto, profundo de Hegel. É preciso lê-lo conforme o contexto, conforme a intenção geral do texto. É preciso liberar a intenção hegeliana. Mas isso não significa que o significado do texto é indecidível? Não, pois mais importante do que aquilo que ele quis dizer é sobre o que ele fala. Se esse problema se mostra como delineado e resolvido no interior de um parágrafo, o enigma do método filosófico pode consistir no fato de que compreender e resolver um problema é na verdade a mesma coisa. Então, também a intenção de Hegel é esclarecida, seja porque o pensamento críptico pensado por ele se desvela por si mesmo, seja porque suas reflexões articulam por meio daquilo que elas próprias negligenciam. Ele quase sempre tem uma saída para um problema mal formulado. O conceito é sempre mais do que ele apresenta. Ele é um outro em si mesmo, e essa sua face só se revela mediante a catástrofe de insistir em sua identidade consigo mesmo.
O novo é o antigo. O movimento do pensamento, o surgimento de algo novo, não adiciona nada ao conceito. Essa é a força retroativa dos textos de Hegel. É preciso superar a imagem que temos da dinâmica do pensamento hegeliano, que consiste em dizer que o movimento do conceito seria o avanço de um conceito para outro segundo a força das contradições do primeiro. Tal leitura é insuficiente e unilateral, na medida em que a reflexão da reflexão, mostrando a insuficiência do conceito, explode ele, e com isso modifica o estágio da qual ele se desprendeu. Tanto que o progresso no texto hegeliano é uma crítica permanente daquilo que precede, e esse movimento complementa o que progride sinteticamente. Não se trata de afirmar que A igual a B, mostrar que o não idêntico faz parte do idêntico através de um juízo sintético. Em Hegel temos a abolição da distinção entre o juízo sintético e o juízo analítico. A questão é que sempre se tratou de um A igual a A, de reconhecer que o juízo sintético é um momento necessário do analítico. Eu sei que essa explicação ficou meio nebulosa, principalmente para quem não sabe nada de Kant, mas o que importa tirar daqui é que o novo sempre se tratou do velho. É por isso que às vezes a exposição dá um passo atrás. Nesse sentido, é preciso afirmar que o novo é o ponto de partida modificado, recusando assim a interpretação unilateral da dialética que impõe a ela um único sentido temporal. O tempo deve ser articulado apenas através da distinção entre o conhecido e o ainda não conhecido, entre o que já estava ali e o novo. A própria progressão tem como condição sua consciência retroativa. Na leitura de Hegel, é preciso sempre estar atento ao término da frase e do modo como ela altera retroativamente o significado dos momentos que antecederam. Uma consequência direta disso é de que o que se sucede no texto hegeliano sucede necessariamente como uma das condições de devir de seu pensamento. As passagens isoladas, que antes eram desconexas de sentido, têm seu aparecimento determinado por aquilo que as precede. É isso que nos fornece o contexto, a pista interpretativa na intenção de Hegel. Sendo assim, mesmo as repetições, mesmo aquilo que reaparece, reaparece por um motivo, e esse motivo nunca é o mesmo. Mas o que dizer sobre a contradição entre forma e conteúdo encontrado no texto hegeliano, de sua própria maneira de escrever e de expor o absoluto? Em Hegel, temos uma tensão entre seu elemento expressivo e seu elemento argumentativo. No fundo, o que essa tensão é na real uma contradição entre a experiência e o conceito. Como já dito, a experiência resiste ao conceito. É justamente na falha do conceito em capturar a experiência que temos o começo da dialética. Porém, ao mesmo tempo que isso é verdade, para que a experiência seja expressa como verdade, para que ela adquira seu caráter necessário, ela necessita da forma conceitual. Nesse sentido, a filosofia hegeliana, como um todo, é um esforço único de traduzir a experiência intelectual em conceitos. O conteúdo da experiência filosófica em sua vida posterior desprende-se do subjetivo, daquilo que foi meramente pensado. A reflexão é o cunho pelo qual o pensamento deve passar para que ele se exteriorize como objetivo. A reflexão tira e elabora o conteúdo da experiência imediata, elevando-o ao universal. Porém, com que direito ela faz isso? Se o pensamento de Hegel é acusado de totalitário, com sua teia de conceitos vinda a engolir a realidade, é justamente por tentar vencer a violência da experiência. O problema de Hegel, seu momento de inverdade, está em justamente manifestar a indiferença da experiência intelectual como se ela fosse realizável através do mero esforço do conceito. Não basta fazer como Hegel e apenas descrever esse processo. É preciso capturar a experiência intelectual e, com isso, expressar aquilo que somente ela pode expressar na medida em que ela se reflete em sua própria mediação, isto é, quando ela é pensada ativamente. É nesse sentido que Adorno sugere uma leitura contrapelo de Hegel. No momento que este faz operações lógicas, é preciso sempre reportá-las ao núcleo da experiência. Senão, perdemos o lastro de seu raciocínio, aquilo que o faz verdadeiro. O processo que mais se assemelha ao descrito no leitor é a imaginação. Se ele quisesse meramente constatar aquilo que uma passagem significa, ou perseguir a quimera de adivinhar aquilo que o autor quis dizer, o conteúdo da certeza filosófica que ele procura lhe escaparia. Ninguém pode tirar de uma leitura de Hegel mais do que ele nela colocou. Na leitura de Hegel é impossível não projetar uma espécie de fantasia. É assim que tampamos os buracos de sua leitura, que investigamos sua intenção. Porém, na medida em que vamos lendo, é preciso a cada momento ir corrigindo essa fantasia,
senão corremos o risco de cairmos em seus momentos de inverdade, em seus momentos de abstração. Na leitura do texto hegeliano, o leitor deve pensar a partir de sua própria experiência aquilo que pode estar registrado na experiência. O entendimento deve se enganchar precisamente nas rupturas entre a experiência e o conceito. É por isso que Hegel só pode ser lido associativamente. O fundamento de seu pensamento, seu conteúdo da experiência, encontra-se na realidade. A fantasia produtiva não é à toa. É preciso ler Hegel admitindo todas as possibilidades de intenção e referência. Sendo assim, ler Hegel é um procedimento experimental. Deixar surgir interpretações possíveis, propô-las, compará-las com o texto e com aquilo que já foi confiavelmente interpretado. Há um certo elemento lúdico na leitura de Hegel. O livre pensar se propõe a associações, cujo contrapeso deve ser o próprio texto. Nisso, cria-se um espaço para um jogo de correspondências entre essas associações lúdicas e o entendimento do texto. De que forma elas elaboram, elucidam, que interpretações invocar, quais delas sobrevivem ao tratamento textual, quais delas ainda ficam mais obscuras com o que foi dito. Em suma, ler Hegel é um trabalho de experimentação. Mas o que significa experimentar? Se é preciso fazer do texto a contramedida interpretativa, isso significa lê-lo sob sua própria medida. Fazer Hegel, ler Hegel, fazê-lo crítico de seu próprio pensamento. Não é possível ler Hegel e fazer justiça a seu texto sem o criticar. A crítica não é uma segunda camada à compreensão, pois toda compreensão se dá como uma crítica virtual sobre aquilo que se compreende. O pior leitor não é aquele que enche o livro com glosas marginais desrespeitosas. O perigo pedagógico de que os estudantes caiam em tagarelices e em divagações, que se ponham de modo narcísico e confortável acima da coisa, não precisa ser refutado, pois não tem nada a ver com o assunto da teoria do conhecimento. As indicações de leitura devem ser sempre imanentes ao texto. Não se trata de um filosofar fora do texto, isso não existe. A filosofia é mediada pela história da filosofia e daí que ela retira sua potência. Por isso é preciso filosofar em cima de seu conteúdo objetivo, não em cima de divagações narcísicas. Não há outro modo de entrar em contato com a coisa. Mas isso não significa um pensamento despossuído de subjetividade. O pensamento imanente não é nunca relativo, sem um ponto de vista. O mergulho no objeto não é um esquecimento do sujeito. Perde-se no objeto a fim de elevar o pensamento do espírito. Fazer isso sempre envolve um pouco de risco, de aventura, uma vez que a imanência é a maneira pela qual o pensamento se encontra com a diferença. Tanto que essa é a vantagem da crítica transcendente. Ela não se arrisca, é uma crítica muito segura. Ela não faz um real contato com o outro, com aquilo que difere da consciência. Portanto, aquele que julga o exposto, seja arte ou filosofia, segundo pressupostos que não têm curso nele, comporta-se de maneira reacionária, mesmo que recorra a princípios progressistas. Agora, mais uma coisa antes de o vídeo acabar. Uma coisa que é interessante notar é que a vontade pela imanência pura no texto, apesar de partir de uma posição, da posição de Hegel, nem por isso torna-se uma posição unilateral, particularizada, uma vez que a vontade imanente deseja sempre ultrapassar-se a si mesmo, ir além de seu ponto de vista, ao contrário da crítica transcendente, que busca julgar o texto através de seu próprio ponto de vista. É na imanência que a filosofia dialética acaba, em uma dialética com a qual ela não pode prestar contas, a não ser a partir do caminho da crítica, da própria crítica, que, veja só, não se confunde com a autocrítica, pois o incompreensível explode o seu sistema. É apenas em vista da identidade, mediada pelo trabalho do negativo, que é possível Hegel vislumbrar a não-identidade. Mesmo que não seja possível reconhecer a não-identidade, devido à sua alta carga especulativa, só é possível falarmos por conceitos. Mesmo que a promessa de uma solução seja falsa e que não seja possível capturar a experiência em conceitos, é preciso continuar tentando enquadrar o não conceitual, mesmo como pano de fundo, pois o conceitual só pode ser pensado como não conceitual através do próprio conceito. Mas se esse é o caso, não estaria Hegel cometendo uma violação contra a dialética, posto que ele não a viola? É possível fazer justiça à dialética, deixando-a livre de contradições? Mas o momento que não pode ser inteiramente absorvido, implicado na dialética, só pode ser eliminado por meio do truque de Munchausen.
Aquilo que consiste em ser um escândalo é o conteúdo da verdade, que deveria ser alcançado apenas a partir dela. Seguindo sua própria lógica, a dialética apenas seria coerente ao sacrificar a coerência. Não é preciso menos para entender Hegel. Agora, um pouco antes do agradecimento aos apoiadores, eu gostaria de dedicar um pequeno espaço do vídeo para algumas recomendações pessoais que eu tenho de percursos e indicações que eu utilizei no semestre que estudei Hegel na faculdade. Se você quiser começar a ler Hegel no pelo, eu indico a seguinte ordem: começar pelos prefácios e introduções de suas principais obras. Isso vai ajudar a ter uma noção geral do sistema de Hegel. Começar pela introdução, seguida do prefácio da fenomenologia. Partir para a introdução da enciclopédia e da ciência da lógica. Após essa rodada de introduções, recomendo certas sessões do Introdução à História da Filosofia, as sessões sobre a abstração, o desenvolvimento e o concreto. Esse último e o prefácio e a introdução, se eu não me engano, tem fácil acesso na coleção Os Pensadores da Abril. Agora, alguns comentadores que me ajudaram bastante no entendimento de Hegel. Hegel, A Razão Quase Enlouquecida, de Leandro Konder, livro introdutório excelente que dá uma visão panorâmica das principais teses de Hegel e contextualiza elas em ordem cronológica. Para uma visão esquemática do desenvolvimento da Fenomenologia do Espírito, tem o Paralelo Fenomenologia do Espírito, do Paulo Gaspar Menezes. Ele aborda bem por cima os principais movimentos do texto, o que dá um certo aspecto esquemático e, por assim dizer, abstrato, mas ele é muito didático nisso e ajuda muito a esclarecer o movimento geral do texto. Tem também o curso do Lima Vaz, chamado Introdução ao Pensamento de Hegel, tomo 1, A Fenomenologia do Espírito e seus antecedentes. Esse eu pessoalmente nunca li, mas seus outros materiais sobre Hegel são muito bons. Inclusive, ele tem um site que eu vou deixar o link aqui na descrição que tá cheio de material legal sobre Hegel. Agora, se você quiser saber do Hegel que o Deleuze leu e mete pau, é bom ler o Hippolyte e o Koyev. Lendo eles, você retrospectivamente faz ler Hegel mais fácil, com exceção do Koyev, cujo Hegel é cheio de peculiaridades. Agora, se você assistiu até o final, muito obrigado. Esse vídeo não seria possível sem o oferecimento de Egghead, Nanomora24, Guilherme Sauresig, Toad, Duezel de Olinda, Vinícius Marques Pimenta, Heitor Starling Araújo, Matheus Albuquerque Neto. Muito obrigado. Dessa vez, aproveitando as recomendações de Hegel, o tema da mensagem do final do vídeo foi: se você pudesse recomendar um livro para todo mundo, qual e por quê? Egghead mandou: O Processo, de Kafka, porque o livro dissipa muito das fantasias que temos do mundo. Olha, eu vou dizer que eu sempre fui muito apaixonado por Kafka, eu só não consegui ler o livro do Deleuze, que ele fala do Kafka, só que eu tava lendo na Colônia Penal, por conta de uma conexão que ela tinha com Carruges, no tema da máquina celibatária, que eu tô flertando muito a fazer um vídeo, porque que livro sensacional, é curtinho, eu também recomendo, ó, a Colônia Penal, curtinho, você consegue ler numa sentada ali, numa tarde só, e esclarece muito antiética, é muito bom. Nanomora24 mandou: o livro que eu recomendo é A Crítica da Razão Pura, mas não tô a fim de justificar. Ah, tá bom, você tá no seu direito de não justificar. Eu vou dizer assim, o mundo seria bem melhor se todo mundo tivesse lido Kant. Mesmo não gostando de Kant, eu posso afirmar isso. A gente estaria pensando muito mais sobriamente se todo mundo tivesse Kant e eu arrisco dizer Hume. Toji mandou: Eragon porque é legal e Diário de um Banana porque ele ensina como lidar com uma sociedade hostil para o indivíduo, tentando perder todo o senso de si com o propósito de fazer o mundo preto e branco, como demonstrado pela cor das ilustrações. Olha, mano, apesar do tom sarcástico dessa resposta, pior que eu concordo muito na parte do Diário de um Banana. Eu nunca li, mas todo mundo fala muito bem. Uma recomendação muito semelhante que eu daria nessa linha de ficção juvenil seria o mangá Chainsaw Man. Aquilo ali é realmente o Das Capital do século XXI. Como sempre, o Guilherme, o Duezel, o Vinícius, o Heitor e o Matheus não responderam. E se puderem, respondam as mensagens que eu mando lá no Apoia-se ou nos e-mails.
A gente tem que estabelecer algum meio de comunicação para poder colocar as mensagens no final do vídeo. Isso é muito bacana ver vocês. E é isso, pessoal. Se você quer que sua mensagem seja lida ao final do vídeo, o link está na descrição. É só doar qualquer quantia acima de R$3 e você não ferir nenhum direito humano que eu leio sua mensagem. Você sabia que temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se? O Agenciamento Coletivo Esquizofia é um fundo de financiamento contínuo, cujo dinheiro é utilizado para a melhoria da qualidade dos vídeos e para pagar as minhas despesas. Doando qualquer quantia, seu nome aparece no final do vídeo e acima de R$3 eu leio sua mensagem. É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um like, compartilhe, comente. Realmente, muito obrigado.